Muito bem, meus amigos, terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno para você. Você pode participar do canal clicando no joinha aí, né? Deixando o seu like. Você pode também fazer a sua inscrição, comentar no canal, muito importante, né? Nós começamos aí com meia dúzia de inscritos, estamos com 168 e vai aumentando cada dia mais, né? E os comentários, né, sempre que nos cercam na rua, falando, né, pedindo para mandar alô, né, como se fosse um programa de rádio. E é legal, né? Isso é muito bom, é sinal de que as pessoas estão nos acompanhando aí, isso é muito bom, né? Isso nos dá um alento para continuarmos aqui com esse canal independente, né? E é claro, a gente precisa do apoio do público, né? Porque nós trabalhamos para levar a informação ao público. E o canal independente é hoje, né? O canal Fatos, Informações e Opiniões é a voz da população de Ponta Porém, a voz de quem nos acompanha, né? Dos nossos ouvintes e telespectadores, que hoje nós estamos num canal de TV, nessa plataforma que é um verdadeiro canal de TV, que é o YouTube, né? Fazemos aí daquela forma boa, né? Do bom e velho rádio, mas né, estamos num canal do YouTube que é uma TV, né? E você pode participar, dizendo mais uma vez para você, falando aí que você pode clicar no joinha e deixar o seu like, e você pode se inscrever. E se você estiver organizando algum evento esportivo aí, manda para nós para cá que nós estaremos divulgando aqui o seu torneio de futebol, o seu campeonato. Se você estiver organizando aí um evento cultural, um baile, manda para nós vamos divulgar aqui, né? E sempre nós priorizamos aqui os eventos beneficentes, rifas, churrascos, bailes, almoços, jantares, né? Essas coisas que são beneficentes, né? Que são em benefício de alguma comunidade, de algumas pessoas, né? Que estão precisando aí. A gente sabe que às vezes acontecem situações que fogem, né? São alheios à nossa vontade e muitas vezes financeiramente não se tem como enfrentar, e aí a gente conta com a solidariedade das pessoas, e é isso, né, que a gente faz aqui, né? Se houver um evento beneficente, sério, nós estaremos sempre divulgando por aqui. E é claro que os empresários que desejam também divulgar a sua marca aqui, é só entrar em contato comigo aqui que nós estaremos divulgando, porque não é barato, né? A gente precisa sobreviver e não é fácil manter um canal independente. Mas vamos lá, né? Faz, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, como a Rose, né? A Rose que está promovendo aí uma rifa em prol da pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maemi, né? Então é muito legal isso aí. Eu gosto dessa união de comunidade em prol de alguma coisa, como no caso lá da igreja do Maemi, que está precisando de uma pintura, né? Está precisando passar por uma reforma na pintura. E né, tem a rifa aí, você pode entrar em contato com a Rose através do telefone 67 99861 3651. 99861 3651, você está vendo o número na tela aí. E você ligando para ela, você vai adquirir o seu número da rifa e vai concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, né? 3 tapetes de crochê, além de você estar ajudando a igreja, você vai concorrer a esses 3 tapetes de crochê e também a esse suporte de bebidas, né? Vamos lá, vamos ajudar o pessoal da comunidade lá do Maemi, que está preparando aí nessa rifa, né? Está angariando fundos para a pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maemi. Bom, vamos lá com as informações então, começando com as informações e o telefonema, né, do Trump, tão comemorado pela imprensa esquerdista por muito povo da esquerda, professores professores que se dizem de direita, que no final não são, né? Alguns que se dizem de direita e aí se mostram, né, confiantes numa situação como essa, acabam deixando a máscara cair. Mas muitos deles, né, a velha mídia assessora do governo comemorando, levando uns comentários reais na cara, mas ainda assim comemorando, né, essa ligação do Trump, né, que está dizendo que, até disse aí que o Lula é um bom homem, né? Vamos ver, né, num encontro entre os dois. Isso aí é que eu quero ver, né? E o Donald Trump, ele determinou uma tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados importados pelos Estados Unidos. O presidente americano fez o anúncio ontem
por meio de sua rede social Truth Social. A nova taxa entrará em vigor a partir de 1º de novembro de 2025, mês que vem, portanto. A partir do dia 1º de novembro, todos os caminhões médios e pesados provenientes de outros países que entrarem nos Estados Unidos serão taxados a alíquota de 25%. Agradecemos sua atenção. Foi o que declarou o Laranjão Trump. E a medida amplia as sanções comerciais que o governo dos Estados Unidos implementou em setembro, quando estabeleceu tarifas para caminhões pesados, móveis e produtos farmacêuticos. O novo decreto adia a implementação antes prevista para o início de outubro e inclui os veículos de porte médio na lista de produtos taxados. Os caminhões médios compõem parte importante da frota comercial usada em transportes urbano e no setor de construção nos Estados Unidos. E a administração defende a imposição da tarifa como forma de proteger empregos e fabricantes americanos, buscando fortalecer a produção nacional e diminuir a dependência de produtos industriais estrangeiros. Fornecedores do México, Canadá e Brasil serão os principais afetados pela decisão, porque mantém exportações regulares de veículos e chassis para o mercado norte-americano. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informa que as importações desses produtos somaram cerca de 15 bilhões de dólares em 2024. Empresas como Volkswagen, Volvo, que operam no México e no Brasil, podem transferir parte da sua produção para os Estados Unidos para evitar essas novas tarifas. E essa movimentação se alinha à política de America First, implementada por Trump desde o início do seu segundo mandato. O presidente republicano planeja impor tarifas de até 10% sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos, além de medidas específicas para setores que considera indústrias estratégicas. E a nova tarifa sobre caminhões faz parte desse contexto de protecionismo comercial adotado pela atual administração americana. O anúncio coincidiu com uma videoconferência entre Trump e Lula após um período de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O conteúdo da conversa não foi divulgado, mas o governo brasileiro acompanha com atenção as novas barreiras comerciais americanas. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que o Brasil exporta anualmente cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais em caminhões e chassis para os Estados Unidos. É aquela história, né? Dá a mão e depois estende com tapa, né? Logo após a videoconferência, o Trump anunciou a nova tarifa que atinge em cheio o Brasil e joga mais pressão sobre o governo Lula, que continua, né? Depois continua até a ligação, né, do Trump, dessa videoconferência, continuava peitando o governo dos Estados Unidos. Agora ficou quietinho, né? Vai aguardar as negociações da equipe do governo, do desgoverno, com o Marco Rubio, né? Essas negociações aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Não promete muita coisa de boa não para a equipe do desgoverno. Bom, falando no Laranjão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou ontem um vídeo no TikTok direto do Salão Oval. E a postagem marcou seu retorno à rede social depois de quase um ano sem atividade nesta plataforma. Na gravação, Trump se dirige aos usuários mais jovens e afirma ter garantido a permanência do aplicativo no país. Abre aspas para o Laranjão: Donald Trump, eu salvei o TikTok, então vocês me devem essa, disse o republicano. Vocês estão olhando para mim no Salão Oval e um dia, um de vocês vai estar sentado aqui nessa cadeira e vai estar fazendo um ótimo trabalho também. A última vez que Trump apareceu no TikTok foi em 5 de novembro de 2024, data em que venceu a eleição presidencial contra Kamala Harris. A nova publicação veio 2 semanas depois de o governo anunciar um plano para vender o controle da plataforma nos Estados Unidos. No fim de setembro, Trump assinou um decreto que autoriza a transferência do aplicativo para uma joint venture norte-americana, né? De acordo com as informações, o acordo envolve as empresas Oracle e Silver Lake Partners, com previsão de aquisição de 170 milhões de contas e valor estimado em 14 bilhões de dólares. Segundo o presidente, a negociação contou com o aval do ditador chinês Xi Jinping. A ByteDance, empresa que controla o TikTok globalmente, manteria uma fatia minoritária de cerca de 20%, sem acesso a dados nem influência sobre o algoritmo.
Mais uma vitória dele, né? O sistema de recomendação da plataforma, responsável por personalizar o conteúdo exibido no feed, é o principal foco da discussão entre Washington e Pequim. O governo norte-americano exige que todo o processamento de dados ocorra em território nacional. A decisão de Trump atende à lei de 2024, aprovada sob a gestão de Joe Biden, que condiciona a permanência do TikTok à venda de sua operação norte-americana. A legislação surgiu por causa de suspeitas de espionagem e coleta indevida de dados por parte do regime chinês. E o texto assinado pelo republicano prorrogou o prazo final da venda para 16 de dezembro. A empresa precisa concluir a aquisição até essa data. Até o momento, a ByteDance não confirmou publicamente os termos do negócio. E vamos seguir falando, né, das Big Techs. Vamos falar do Google, né, que a Justiça dos Estados Unidos obrigou, né, o Google a abrir o Play Store para concorrentes. E essa determinação exige que a empresa permita a atuação de outras marcas e ofereça opções alternativas, né, de pagamentos a desenvolvedores. Uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ontem, né, obriga o Google a modificar o funcionamento da Play Store, a loja oficial de aplicativos do sistema operacional Android. A determinação exige que a empresa permita a atuação de marcas concorrentes e ofereça opções alternativas de pagamentos aos desenvolvedores, né? E a Alphabet, controladora do Google, buscava adiar a implementação dessas mudanças até 27 de outubro, mas o tribunal rejeitou o pedido. Agora, a gigante da tecnologia precisa realizar as adaptações até o dia 22 deste mês. Nesta data, conforme a justiça norte-americana, as medidas obrigatórias começam a valer. E um porta-voz do Google, em entrevista ao Business Insider, demonstrou insatisfação com o resultado. Embora estejamos desapontados por a ordem não ter sido suspensa, continuaremos com o nosso recurso, foi a afirmação. E ele disse ainda que o Android oferece mais opções para usuários e desenvolvedores do que qualquer sistema operacional móvel. E as mudanças ordenadas pelo tribunal colocarão em risco a capacidade dos usuários de baixar aplicativos com segurança. A disputa judicial começou em 2020. A Epic Games, responsável pelo jogo Fortnite, acusou o Google de prática antitrust, né, ao manter o Play Store como um canal dominante no Android. E em dezembro de 2023, um júri da Califórnia decidiu favoravelmente a Epic Games e assim o juiz James Donato ordenou que a Big Tech permitisse a inclusão de lojas rivais e que seu catálogo fosse acessível, né, e acessado por outros aplicativos com validade de 3 anos. O juiz também determinou que os desenvolvedores possam inserir links externos nos aplicativos de modo a permitir que os usuários escolham sistemas de pagamento diferentes daqueles do Google. E no pedido enviado à Suprema Corte, o Google declarou que as alterações causariam consequências enormes para mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e 500 mil desenvolvedores. A Epic Games rebateu sobre a afirmação de que a gigante da tecnologia utiliza alegações falhas para manter o seu domínio e reforçou que a decisão trará benefícios em concorrência e preços para consumidores e desenvolvedores. Outra importante marca envolvida no processo semelhante, movido pela Epic Games, é a Apple, com decisões judiciais parecidas. A empresa perdeu o último recurso para suspender as determinações e algumas mudanças, como links para pagamentos externos, já estão em vigor. O Google ainda pode recorrer à Suprema Corte, mas até que haja nova decisão, as obrigações permanecem válidas. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, né? Vamos falar da Coop Home Office, né, que está conosco desde o dia 7 de abril, né, e que vem aí com esse projeto moderno e arrojado para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, né? Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto.
Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, né? Incorporadora e construtora, que tem o prédio já em fase de conclusão ali, né, na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse projeto, né, moderno que está sendo instalado em Ponta Porã. Você pode se dirigir ao nosso plantão de vendas, que fica localizado ali mesmo, na frente onde o prédio está em fase de conclusão, né? Ali na rua Deputado Aral Moreira. Você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto e antes de subir para o segundo andar, você vai ali no térreo, já vai ver, né? Dali você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E é claro, os nossos profissionais do plantão de vendas estarão ali prontos para te receber da melhor forma possível, vão mostrar para vocês o funcionamento de tudo, de como será, né, o prédio da Coop Home Office, e vão mostrar o projeto, a planta do projeto, e vão mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de conquistar, né, um apartamento ali, né, no prédio da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar mais bonita e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E você sabe onde é o endereço do Sabor dos Encontros? É ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Lá você vai achar o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Uma trajetória de mais de 7 décadas, de mais de 70 anos, dá experiência ao Bob's, experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar os descontos e benefícios exclusivos, né? O melhor do Bob's, se tornando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e lá você vai rolar a página um pouquinho para baixo ali e já vai achar o link Faça o seu cadastro. Fazendo o cadastro, você vai preencher os dados todos certinhos ali, né? Vai fazer o cadastro e aí você vai gerar cupons promocionais e depois resgatar esses cupons. E ali, com o resgate dos cupons, por exemplo, você pode ter 10%, né, no Bob's Fan, que tem aí o trio Chicken Filé e o trio Bacon de Responsa, através do resgate. Você pode também ganhar descontos ali no Leve Mais por Menos, pode participar do Leve Mais por Menos, e você também pode pagar apenas R$ 28,90 no resgate do cupom pelo Bob's Classic com molho Classic ou o Bob's Salad com maionese verde. Enfim, e você pode participar através do resgate dos cupons, né, de várias coisas que tem no cardápio, né? Muitas coisas boas, deliciosas do cardápio ali, com acompanhamentos, sanduíches, os shakes, né, os milkshakes do Bob's, que é sempre muito bom, né? Você pode ter, por exemplo, acesso aos sanduíches Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, né? O Super Big Bob, o Mega Big Bob, né? O Cheddar Australiano, o Double Cheese, você vai ter o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, vai ter também ali à sua disposição o Crispy Bacon, o Bob's Costela, e isso aqui é muito bom, isso é muito bom, o Bob's Costela 2 queijos e bacon, é uma delícia, né? E você vai ter acesso ali no resgate dos cupons promocionais. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, o Bob's que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos pedrojuaninos e pontaporanenses. Seguindo com as informações, o deputado Zucco, ele fez um pronunciamento lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e lamentou as mortes de produtores rurais no Rio Grande do Sul. Ele usou as redes sociais também para alertar que uma MP
que previa socorro ao setor ainda não teve efeito prático. E o deputado federal Luciano Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul, lamentou nesta terça-feira a morte de mais um produtor rural no Rio Grande do Sul que teria tirado a própria vida em meio a dificuldades financeiras. Segundo ele, já são 25 casos registrados apenas em 2025, todos marcados por endividamento e falta de suporte estatal. Segundo o deputado, quando um homem do campo cruza a linha do desespero é porque algo muito grave está acontecendo. E o silêncio do poder público vira cumplicidade. É um governo totalmente omisso, o federal e o estadual, né? Em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul e a essa implacável perseguição ao homem do campo, sem dar oportunidade a esses, né, produtores que passaram pela tragédia do Rio Grande do Sul, com as enchentes, perdendo quase tudo e sem perdão de dívida, né, sem negociação de dívida. Zucco declarou que a medida provisória 1314, que previa socorro ao setor, não teve efeito prático. O acesso ao crédito segue difícil, agravando a crise entre produtores afetados por perdas e dívidas. E ele disse que quem alimenta o Brasil está perdendo a própria esperança. E tem razão. O deputado tem usado as redes sociais para denunciar o que chama de abandono do campo gaúcho, ressaltando que os casos de suicídio entre agricultores refletem uma situação de colapso econômico e emocional no meio rural. Conforme mostrou, por exemplo, a Revista Oeste, a medida provisória 1314 de 2025, editada no início de setembro deste ano pelo governo federal, prometia principalmente abrir uma linha de crédito de 12 bilhões de reais para renegociar dívidas de produtores rurais que enfrentaram perdas sucessivas com eventos climáticos. E, embora esteja em vigor desde a sua publicação, a medida tem pouco efeito concreto. O dinheiro não chegou ao bolso dos agricultores, que assim seguem à espera de socorro. Na teoria, a MP autoriza a liquidação ou a amortização de débitos de produtores familiares, médios e grandes, além de cooperativas. O Conselho Monetário Nacional já aprovou normas para enquadramento, mas o processo de regulamentação se arrasta. Parece que propositalmente, né? É incrível como é morosa essa situação, e parece que há uma morosidade proposital nisso, né? Desse modo, bancos alegam falta de clareza operacional, exigências técnicas ainda não totalmente definidas, assim como burocracia para comprovação de perdas. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a MP aguarda análise em comissão mista e os parlamentares têm até novembro para votar essa medida, mas há o risco de alterações ou mesmo de caducidade, caso não cumpra o prazo. Essa demora, somada à lentidão do Executivo em transformar a autorização legal em operações de créditos reais, expõe os produtores a, sobretudo, um vácuo de assistência. Na prática, os agricultores seguem sem acesso ao prometido alívio financeiro. Produtores relatam que as agências bancárias ainda não têm instruções claras para liberar recursos. Dessa forma, a cada nova exigência burocrática aumenta a sensação de abandono. E a questão está cada dia pior. 25º produtor rural que tira a própria vida nesse desespero, né, de dívidas e de não poder honrar compromissos, né? Uma situação triste e que sim, né, tem muita omissão por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul e por parte do governo federal. Já era para ter resolvido esse problema há muito tempo. Os produtores, né, estão entrando em desespero e essa situação, eu diria para você que é uma situação torturante, e por isso estão, né, muitos praticando suicídio. E parece que o governo tem gostado disso, né? Parece que o governo tem gostado disso. Bom, seguindo com as informações aqui, né? Torcendo por aqui, os produtores do Sul consigam resolver seus problemas, porque passaram por problemas seríssimos, né? Desde a enchente que enfrentaram, depois vem os outros problemas climáticos, muita chuva, às vezes seca e com muitas perdas, né? O que causou muita dívida. Então isso a gente espera que os produtores sejam mais valorizados, né? Porque realmente dessa gestão, desse desgoverno aí,
a perseguição com os produtores rurais tem sido implacável. Quanto mais puder complicar, esse governo complica. E o Banco Central informou hoje que brasileiros ainda têm mais de 10 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras. Os dados se referem ao volume de recursos não resgatados até o fim de agosto. Desse total, 8 bilhões e 8 milhões de reais pertencem a 48 milhões e 400 pessoas físicas. Outros 2 bilhões 370 milhões são de 4 milhões e 56 mil empresas. Desde o início do programa, o Banco Central já devolveu 11 bilhões 740 milhões de reais. A consulta pode ser feita no site oficial do sistema, que é o valoresareceber.bcb.gov.br. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela para você aí, ó. valoresareceber.bcb.gov.br. O serviço abrange contas bancárias, consórcios e outros produtos financeiros. Herdeiros, inventariantes ou representantes legais podem consultar valores de pessoas falecidas. Para receber, o cidadão precisa informar uma chave Pix. Caso não tenha uma, deve entrar em contato com a instituição financeira e combinar outra forma de saque. Também é possível criar a chave e retornar ao sistema para completar a solicitação. Desde 27 de maio, o sistema passou a oferecer a opção de solicitação automática. O recurso está disponível apenas para pessoas físicas com chave Pix do tipo CPF e conta gov.br com nível prata ou ouro, além da autenticação em 2 etapas. Segundo o Banco Central, a função dispensa consultas frequentes e o valor é creditado automaticamente quando a instituição localiza recursos em nome do titular. Instituições que não aderiram ao termo de devolução por Pix continuam exigindo solicitação manual. A mesma regra vale para contas conjuntas. Para evitar fraudes, o Banco Central reforçou o sistema de verificação em fevereiro e o cidadão precisa baixar o aplicativo gov.br, ativar o reconhecimento facial e habilitar a autenticação em 2 etapas. O acesso ao serviço exige aí, CPF, senha e um código gerado no aplicativo. A verificação com nível prata ou ouro é obrigatório para realizar consultas e habilitar funções automáticas. Vamos lá falar de mais um dos nossos parceiros comerciais, que é a Solo Forte, conosco desde dezembro do ano passado, o primeiro a estar conosco aqui no canal Fatos de Informações e Opiniões. E a Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, tem grandes profissionais experientes, dedicados, profissionais com uma ampla experiência e visão em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E os profissionais da Solo Forte estão sempre colaborando estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. E sempre utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, ao lado do produtor. E as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. Isso garante aí um acompanhamento muito próximo, perto e personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte sempre se preocupa com o investimento dos seus clientes. Por isso, são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre trabalha com o que há de mais moderno, com o que há de melhor. Por isso, os seus profissionais utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras. E isso garante colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. E a Solo Forte trabalhando sempre com o grande e pequeno produtor aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Pois é, e você que está pensando já na matrícula de 2026 para seus filhos, aí é só chegar ali na Escola Magsu, a Magsu que tem aí já a matrícula e a rematrícula aberta, matrículas e rematrículas abertas para 2026 na Escola Magsu. A Magsu já está fazendo esse tipo de trabalho com 40% de oferta aí na matrícula. Você já garantiu a sua vaga para 2026?
As matrículas e rematrículas da Escola MagSul estão abertas e neste mês de outubro você tem um super benefício de 40% de oferta na matrícula. Um investimento no futuro do seu filho com a qualidade e a tradição MagSul, né? E as MagBolsas das faculdades MagSul também já estão com as inscrições abertas. A prova vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, né, no prédio sede das faculdades MagSul, fica ali, né, fica ali mesmo na Avenida Presidente Vargas. E também, né, a MagBolsa Escola MagSul 2025 está também já realizando suas promoções, né? Então você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos, e as bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50%, uma bolsa de 90%. A prova presencial no dia 29 de novembro, às 8 horas, no prédio sede da Escola MagSul, ali na Avenida Presidente Vargas. Você pode fazer a sua inscrição agora pelo site www.magsul.edu.br www.magsul.edu.br, e ali você pode consultar o edital para regras e condições. Então vai lá, garanta já a sua oportunidade e venha fazer parte da Escola MagSul. Repetindo para você, bolsas disponíveis: 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. Inscreva-se já no www.magsul.edu.br. Mais um parceiro nosso aí, né? A Faculdade e Escola MagSul. Quem também está conosco é a Baturité Conveniência. A Baturité Conveniência ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você vai encontrar o Carlinhos Dalzacre e sua família recepcionando você naquele ambiente familiar, aconchegante, um ambiente gostoso. Você pode tomar uma cervejinha ali, né? Você pode tomar um vinho, pode tomar uma vodka, pode tomar aquela cachaçinha de Minas, né? Para quem gosta, sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil, e lá tem aquelas seladinhas, né, dose única de vários sabores. Mas o Carlinhos Dalzacre diz que o que sai bastante são as puras e as raizadas, né? Então quem gosta de uma cachaça, lá na Baturité tem a cachaça de Minas. Para você que não gosta de bebida alcoólica, não pode com a bebida alcoólica, tem ali os vários marcas de sucos e refrigerantes, doces e salgados também para as crianças, né? E aquelas pessoas que gostam de vez em quando levar filhos, levar família para um lugar aconchegante, como é a Baturité, lá tem um saboroso espetinho preparado pelo Adriano e pelo Carlinhos Dalzacre. Então, aliás, né, eu estive esses dias lá e saborei um espetinho daquele muito bom, muito preparado, né? E é sempre gostoso, né? Você conversar com amigos, com família, comendo um espetinho ali, tomando um refrigerante ou uma cervejinha, para quem preferir, é sempre muito bom, né? E num ambiente como é a Baturité Conveniência. E para você que não gosta de enfrentar as filas dos grandes supermercados, a Conveniência Baturité é uma conveniência bastante sortida, né? E você vai com certeza encontrar lá o que você precisa, tá bom? Seguindo com as informações, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele hoje, né, pela manhã, ele divulgou um vídeo reagindo, né, após o ministro Alexandre de Moraes acionar a PGR com pedido de prisão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, analise um pedido de prisão contra ele por suposta coação no curso do processo. A solicitação partiu de uma ação movida pelo PT e pelo PSOL, sempre eles, né, que acusam o parlamentar de ter atuado em defesa de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos com o objetivo de interferir nos julgamentos envolvidos na suposta tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse povo da esquerda, eles têm um misto, né, de arrogância e de burrice. Eles acham que dois sujeitos como Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão comandando, né, através das denúncias, as ações do governo dos Estados Unidos no Brasil, né, como se FBI, CIA não tivessem as informações necessárias, né, e eles iriam se pautar nas informações
de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, né? Tem muito mais, né, do que esses dois aí, né, para que os Estados Unidos saibam o que realmente está acontecendo aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais para afirmar que a iniciativa tem motivação política e estaria relacionada à disputa presidencial de 2026. Abre aspas para Eduardo Bolsonaro: depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, adivinhe quem eles querem prender agora? As eleições presidenciais brasileiras são em 2026 e o Supremo Tribunal Federal não quer um Bolsonaro nas urnas, foi o que ele escreveu. E é isso mesmo, né? Tá na cara que é isso. E aqui no Mato Grosso do Sul, a sessão de hoje na Assembleia Legislativa foi marcada por um embate entre petista e bolsonarista, né, motivado por uma troca de repúdios. Né? Teve um bate-boca meio tenso. A confusão começou quando o deputado Zeca do PT pediu a palavra para repudiar a crítica do presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, ao PAC e a cobrança da senadora Tereza Cristina do PP para aumento do seguro rural. Bertoni criticou atraso em recurso para obras de logística e Zeca disse que ele é adepto do bolsonarismo, terraplanista radical, conservadorista, do conservadorismo, teve participação ativa no governo Bolsonaro e não cobrou nada. Se calou diante dos desmandos do governo Bolsonaro. Na sequência, criticou a senadora Tereza Cristina, afirmando que ela foi ministra de Bolsonaro e também nada fez. O coronel Davi, do PL, pediu a palavra para apresentar repúdio ao repúdio do deputado Zeca do PT, a senadora Tereza e FamaSul. E disse o seguinte: não assiste ao deputado razão nenhuma em apresentar repúdio à entidade que trabalha tanto na defesa dos produtores rurais. Foi sua declaração. E o Zeca, aos berros, né, irritado, ele interrompeu, né, o coronel, dizendo, pedido pela ordem, né, para dizer que não admitia que ninguém cerceasse o seu direito de falar. E aí ele disse o seguinte: coronel é coronel lá na polícia, não vem querer dar ordem aqui, eu não admito, como se ele mandasse no legislativo também. E o presidente da Assembleia, Gerson Claro, do PP, né, ele precisou intervir, porque o Zeca passou a falar alto, a gritar, ainda que sem autorização. E ele disse que o presidente Gerson Claro disse que não, na Assembleia não tinha coronel e nem ex-governador, e esse é o regimento. O coronel Davi voltou a falar e rebateu o colega, alegando que diz defender a democracia e não consegue viver com quem tem ponto de vista diferente do deles, né? Ele quis dizer isso em relação aos esquerdistas, que não conseguem, não tem como, não sabem conviver com quem pensa de forma diferente deles. Zeca voltou a pedir a palavra e declarou que as pessoas têm todo o direito de falar a idiotice que quiser e que ele é obrigado a respeitar porque tem o direito de falar. Pelo menos aí, nesse final, ele foi coerente, né? Mas só que o Zeca todo mundo conhece, né? Ele quer falar, gritar e não gosta de ser contestado. É típico de esquerdista, né? Faz parte da atitude deles. É desse jeito, não vai mudar. E vamos falar de STF, né? Porque esses ministros, eles gostam de falar, né? Eles gostam de aparecer, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou a ministro do Superior Tribunal de Justiça que o ex-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, deve antecipar sua saída do Supremo. As informações são do jornal O Globo. De acordo com o veículo, Fachin teria dito em conversa reservada ontem que pediu a Barroso para permanecer no cargo e disse que é uma pena, né, para o judiciário. Ele disse isso ao lamentar a provável saída do ministro Barroso, né, que deu uma entrevista esses dias aí, está sempre querendo, né, falar, né, e a declaração ocorreu durante uma visita institucional ao STJ, que reuniu cerca de 20 ministros. O encontro faz parte de uma série de compromissos que Fachin pretende cumprir em outros tribunais superiores. Um dos ministros presentes afirmou ao O Globo que Barroso apresenta sinais trocados e continuou que o que pesa mais é sair da presidência do Supremo, né? E em eventos em Salvador, Barroso disse que a vida é feita de muitos ciclos e que é preciso saber a hora de entrar e a hora de sair. Ele participou de um encontro, né, do encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, e ele disse ter começado a carreira no Supremo, né, e de certa forma, na Bahia, no caso, e de certa forma está terminando na Bahia. Ele disse isso lá na Bahia, por isso o pessoal está achando que ele vai se aposentar. Aos 67 anos, Barroso poderia permanecer no Supremo até 2033.
quando vai completar 75 anos e se aposentará compulsoriamente. Ele havia sinalizado a assessores que ficaria no cargo ao menos até o início de 2026, mas as declarações recentes aumentaram as especulações sobre uma saída antecipada. Os planos do ministro para as próximas semanas incluem uma viagem à Europa, onde vai participar de um retiro espiritual do grupo indiano, e ali ele vai decidir sobre a sua aposentadoria, levando em conta o lado pessoal e o institucional, segundo disse o interlocutor. Se o momento for de normalidade institucional, ele vai decidir só com base no lado pessoal. Segundo outro colega, o ministro tem manifestado vontade de deixar o tribunal caso entenda que isso não causará prejuízo à corte. Já comentou, né, com os colegas que tem a tendência de querer sair. E ele está com medo, né, da lei Magnitsky. Só que saindo, ele não deixará de sofrer as imposições caso for sancionado. Um fato que pesou foram bingo! Um fato que pesou foram as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Barroso e à família. Segundo o interlocutor, uma afirmação de um interlocutor ao jornal O Globo, a revogação do visto e outras medidas atingiram em cheio a vida do ministro. Segundo o interlocutor, o filho teve que abandonar a casa e o emprego em Miami, né? E Barroso não pode mais dar aulas em Harvard e toda a vida deles era lá, né? Era uma vida americana, né? E agora não pode mais, né? Mas essa aposentadoria aí antecipada, né, não vai resolver o problema do ministro, né? Não vai, não adianta porque não vai. Vamos lá falar de mais um dos nossos patrocinadores, que é a Futura Soluções Agrícolas. Nosso amigo Alex, Lafayette, toda a equipe da Futura Soluções Agrícolas, sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. A Futura Soluções Agrícolas, né, que é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência, né, na fabricação de filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países. E a Futura, né, surgiu em 2014 com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E claro, surgiu aí, né, com a visão de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Lamambai e suas redondezas, consolidando a atuação no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e a longo prazo se tornar, né, um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. Na verdade, no Paraguai, a Futura já está trabalhando em outros departamentos, além do departamento de Amambai, departamento de Concepción, no Chaco paraguaio, né? A Futura já tem apresentado o seu trabalho, um trabalho que tem sido muito bem aceito dentro do território paraguaio. Então essa missão de se tornar, né, um nome reconhecido e essencial para o agronegócio no Paraguai já está todo vapor em andamento, né? Bom, vamos lá falar de esporte. Ontem eu não consegui falar do campeonato local da Taça Cidade porque eu acabei esquecendo de pedir os resultados para a Kelsilene e para o Vander. Acabei recebendo isso hoje, né? E falamos muito dos campeonatos brasileiros, né? De todas as séries D, C, B e A, né? Então, vamos lá falar da última rodada da Copa, da Taça Cidade de futebol suíço, né? Nós tivemos lá no Campo do Vicente o Grande Porã ganhando do Arsenal por 5-0, Los Magos fez 4-0 no Juventude FC, o Rossoneri Pacaraí empatou em 1-1 com o Cajimonza, também empate em 1-1 entre Equipo 20 e Porã Motors. Lá na Copa Fronteira nós tivemos o Sport Mingo goleando o São Domingos 4-1, o Socapim venceu o 21 de abril por 1-0, o Verde Oliva empatou em 2-2 com o Resenha EB, o Cerro Corá foi derrotado pelo SEC por 3-0. Lá no campo suplementar do Estádio Aurora Moreira, nós tivemos o Puma fazendo 9-1 no Atlético Júnior, né? Que goleada. O Atlético Júnior, se não me engano, já foi campeão, né? Tomou uma goleada de 9-1. O Sport Inter ganhou do América por 1-0.
O Sociedade Esportiva Metal Soldas perdeu para o RP Sementes 2-0. A Linha de Transporte ganhou do Laranjeiras por 2-0. Na Arena Master nós tivemos o Sport RG perdendo para o Sport Tropical 2-0. O Titanes Tortolita perdeu para o Sport Jaque 1-0. O Royal FC perdeu para a Ceva Peroli por 2-1. O Selection foi derrotado pelo Scooby One Shop por 3-1. E aí nós tivemos no campo da Noroeste, lá no campo da Noroeste Zé Balão, a Rodoviária sendo derrotada pelo IQ1000 1-0. O Sport Genes ganhou do Sport Guache Granja Niamari por 4-0. O Primus venceu o Brasiguai por 3-1. O Primavera Cimentão foi derrotado pelo Pratos Robocop por 2-0. Deixa eu ver os outros resultados. No Andreasa nós tivemos o Spartacus goleando o Renegados por 6-0. O Sport CAF ganhou do Sport São Jorge 3-2. O Sport 10 ganhou do Salame 3 Hermanos por 2-0. E o Sport Leca foi derrotado pelo Sport Salazar por 6-3. No campo do Tereré, Amistad Uno e Tereré Pavão empataram em 0-0. O Linha ganhou do Aeroporto Viracopos por 1-0. O 8 de diciembre perdeu para o Sport Boys por 3-2. E o Floresta FC foi derrotado pelo Itamaratiense FC por 1-0. E nós tivemos nessa rodada 28 jogos, né? 71 cartões amarelos foram distribuídos pela arbitragem, 8 cartões vermelhos e 90 gols marcados. A média incrível de 3,3 gols por partida. 3,3 gols por jogo, né? Foi a média deste domingo aí da Taça Cidade de Futebol Suíço. Deixa eu ver aqui se eu tenho a lista já dos classificados, né? Lista dos classificados, então vamos lá. Grande Porã, o Wolf Sport, o Rossoneiro e Pacaraí, Los Magos FC, Porã Motors, Resenha EB, Verde Oliva, SEC, 21 de abril, Puma FC, RP Sementes, Sport Inter, América, Ceva Peroli, Sport Tropical, Sport Jaque, Scooby One Shop, o IQ1000 classificado também, né? O Primus classificado, o Sport Genes classificado, cadê mais? Onde nós paramos aqui? O Sport Genes, né, nós paramos, né? O Pratos Robocop classificado, Sport IVP classificado, Sport Linha classificado, Boca FC classificado, Sport Alicate classificado, Spartacus FC, Sport 10, Sport CAF, Sport Salazar, Tereré Pavão, Sport Boys, Floresta FC e Itamaratiense estão classificados. A próxima rodada acontece no dia 19 de outubro, né? Eu acho que eu não vou estar aí, hein? No dia 19 de outubro tem a festa do chopp lá no Pastujá, no departamento de Concepción, e provavelmente nós estaremos por lá, né? E a reunião para definir aí os confrontos da fase 16avos de final será no Estádio Aura Moreira às 18 horas no dia 13. Portanto, deixa eu ver aqui certinho, dia 13 de outubro vai ser segunda-feira que vem, né? Na próxima segunda-feira, então, dia 13, 18 horas, a definição aí dos confrontos da fase 16avos de final da Taça Cidade de Futebol Suíço. Pelo Campeonato Brasileiro, poucos jogos, né? Nós teremos amanhã um jogo válido pela 13ª rodada, às 20 horas, o Mirassol joga contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, pela 14ª rodada, vai jogar contra o Sport Recife. E aí no sábado tem o jogo do Palmeiras, né? Válido pela 12ª rodada contra o Juventude. São jogos aí que faltam para ser realizados, né? Alguns jogos que não foram realizados aí devido a compromissos dos clubes aí, Libertadores, Mundial, enfim. São os jogos atrasados. Depois nós teremos uma pausinha aí por causa da data FIFA, né? Dos amistosos aí. E o Campeonato Brasileiro volta só no dia 15, né? No dia 15 de... na 20ª... Deixa eu ver aqui qual rodada vai ser. Nós estamos na 27ª, a 28ª só no dia 15. Uma quarta-feira, então volta aí a rodada normal, né, dos jogos do Campeonato Brasileiro. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.